Glória a Deus. Glória a Você Deus. é especial. Quem te deu vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Isso, cante. Perdeu. Você não é fórmula, você é alguém no coração de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Usamos os irmãos para o Pai do Senhor. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Se tiver que olhar para eu não falar muito, tem uma história boa para contar hoje. Glória a Eita, Jesus. agora é forte. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. É fácil de achar, irmãos, é muito fácil. Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Quem achou, diga amém. Não, glória a Deus. Tô sem óculos. Glória a Deus. Tô sem óculos. Amém? Desce a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 12, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Ao 15. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, esquentai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si. Deus querido e fiel, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, porque sentimos ela nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo parar do teu Espírito Santo no meio do teu povo. E você que quer sentir essa presença, diga amém. Amém. Sente aí glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Hoje é dia do pastor. Uma das funções mais criticadas do mundo, uma das menos valorizadas do mundo. Se você acha que ser pastor está disponível para fazer a obra de Deus. Verdade. Antigamente, quando se falava em pastor, o pessoal pensava assim: olha, um homem de grande autoridade, um homem de muita virtude, de grande conhecimento. É verdade. Só que o tempo foi passando, meu pastor, e veio entrando no meio do reino pessoas que não têm a mesma fé que a gente. E infelizmente, tem um ditado no mundo que diz que por um, todos pagam. Mas eu louvo a Deus porque ainda existe pastores que amam fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, é Que dá verdade. sangue no meio da canela, mas não desiste de fazer a obra do Senhor. Aleluia. E olhando para esse rapaz aqui, que disseram no hino que ele era bonito, glória a Deus por isso, eu vou comentar, mas amém? É pra vocês o hino. Glória a Deus, amém. Quem olha para ele, olha para a pastora Ruth, não sabe um parágrafo da enciclopédia. Porque eu já andei com eles um período e eu vejo o amor na obra do Senhor. Eu ia pregar sobre fé e obra, mas eu vou contar. Eu tive o prazer de andar com eles para São Domingos do Capim. Ele chegou em casa, eu era auxiliar ainda nesse tempo. Bora fazer a obra? Bora. A gente largou tudo, largou casa, largou trabalho, partimos para São Domingos do Capim. São Domingos do Capim, queridos, foi o campo missionário que eu mais aprendi na minha vida. Eu tenho certeza que somou muito também no conhecimento do nosso pastor e do nosso pastor. São Domingos do Capim, queridos, nós não tínhamos emprego. São Domingos do Capim, glória a Jesus. Aleluia. Foi um lugar que Deus nos colocou ali no âmbito para nós criarmos experiência na obra missionária. Aí me diga uma coisa, não tinha trabalho, ninguém trabalhava no São Domingos do Capim. Nós éramos só dedicados na obra de Deus. Nós éramos 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde e meia-noite. Aleluia. Não tínhamos emprego, mas os irmãos da igreja chegavam lá, um chegava com uma sardinha. Eu lembro do irmão
problema na perna, ele usava uma muleta. Ele chegava na porta da casa e falava, meu pastor, ele tinha meio uma dificuldade de falar. Meu pastor, o pastor saía, ele trazia uma sardinha. Quando não era sardinha, era farinha. Com 2 ovos. 2 ovos. Ovos, foi, trazia ovos pra gente também no capim. Tinha ele, tinha algumas irmãs, eu lembro uma irmã Morena, eu não lembro o nome dela, não sei se eu lembro, uma irmã Morena. Irmã Maria também. Era, não era? Ela chegava com um garrafa de açaí pra dar pra gente lá no São Domingo do Capim. Chegava o irmão Manuel, eu lembro dele, irmão Manuel. Eu lembro como se fosse hoje, ele chega com uma bolsa meio azul. Ele falava, pastor, eu trouxe pro senhor, pastor. Ele abria a mochila, botava a mãozinha pra trás, dizendo assim, ó, eu tô dando com uma, mas a outra não tá vendo. Eu tô lhe dando, mas eu não vou dizer que isso aí trocando também, dizendo assim, eu lhe dei. Não, ele trazia açúcar, feijão, ele trazia, sabe, ele repartia aquilo que ele tinha com a gente. Chegou um tempo que Deus falou assim, eu vou apertar mais um pouco. Isso é vida de pastor. Eu vou apertar mais um pouquinho. E o negócio ficou escasso. Mas logo na frente tinha um garapé. Esse garapé, pastor, tinha muita piaba, você lembra? Jesus. Esse garapé tinha muita piaba. Foi eu, ele, irmão Manuel e outro irmão que aceitou Jesus, que era traficante um tempo, que o Senhor ganhou para ele. Chegamos lá, peguei um piaba, foi piaba, irmão. Foi piaba. Sabe o que a gente fez? Era mais ou menos desse tamanho assim, a piaba. A gente fez puqueca. Eu lembro do gosto que fosse agora, o gosto da piaba. Aí o pessoal olha e diz assim, olha, o pastor está numa obra, fazendo obra missionária, e está ganhando um salário de 5, 6 mil, 10 mil reais para pregar a palavra de Deus. É certo que na Bíblia diz que uns estão mercantilizando a Bíblia e fazendo a palavra do Senhor fonte de lucro. Eu não estou dizendo que o pastor não pode ter um salário, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu. E Paulo ainda diz, olha, se você tem um animal no seu terreiro, se você tem um boi na sua casa e ele trabalha, você não vai fechar a boca dele, porque ele trabalha e ele sente fome. E como é que o pastor, se a obra está abençoada, por que ele não pode ter o salário dele? E muitos criticam isso. E eu creio em nome de Jesus que a igreja Ministério da Relação com Salvação vai crescer tão poderosamente que o pastor vai ser salariado e vai trabalhar somente na obra de Deus, para que o crescimento dela cresça mais e mais vezes, tanto territorial como espiritual. Eu creio nisso. Deus, eu creio. Eu lembro que ele passou uma tribulação na vida dele. Eu nunca chorei por causa de homem. Sou hétero, graças a Deus. Eu lembro ele deitado na cama, amarelo, magro. Ele falou assim, olha, quero que tu cuide da Ruth. Ele estava, não sei se o coração, acho que o coração dele só um pedacinho de fio batendo. Aleluia. Ele falou assim, cuida dela. Eu saí dentro do quarto para ele não me ver chorando. E fui para a porta e fiquei chorando na porta. Jesus, será? Vai ter café? Sei que foi em cima e foi embaixo. Hoje tá aí, carrega essas caixas de som. Tem uma hernia aqui, mas não desiste de fazer a obra de Deus. Amados irmãos, a obra do Senhor, além de trazer alegria, trazer salvação, traz um peso espiritual nos nossos ombros que você nem imagina. Ser pastor, você abrir mão, quase abrir mão da sua vida para cuidar da vida de alguém. Isso é ser pastor. Aleluia. Você não sabe da história, mas deixa eu te contar. Ele não contou, mas eu vou contar, que ele me perdoe depois. Olha, mês passado e esse mês, você acha que o dinheiro que a gente arrecada deu de pagar o terreno da igreja? Deu não. Da onde saiu? O salário do nosso pastor. Deus é tão bom que falou assim, vou abrir uma porta de emprego para ele, para a obra ser abençoada. Glória a Deus. Você acha que ele não está tirando do que é dele para que a igreja receba mantimento, que o terreno seja pago? Ele está abrindo mão daquilo que é dele. Ele podia falar assim, isso aqui é meu, é da minha família. Eu não vou abrir mão para a obra, não.
Ele chega em casa e fala assim, ó, o reino da igreja está pago. Aleluia, Deus. É abrir mão daquilo que é dele, para que a obra do Senhor seja abençoada. Aleluia. Bragança, foi para Bragança. Não sei se você lembra do testemunho dele, que ele comia manga lá em Bragança. Já pensou você lá? Você não tem coragem de largar o teu emprego, largar a tua casa, para pregar a palavra de Deus para homens que não têm temor do Senhor, para tirar pessoas da prostituição, tirar pessoas do lesbianismo, homossexualismo, tu largaria tudo para pregar para eles? Pode se pensar, não é? E dizer, será que nós amamos a obra mesmo? E eu enxergo para ele, sabe, respeito ele no máximo. Porque eu aprendi uma coisa, queridos. Se eu não honrar ele como pastor hoje, como é que eu vou ser pastor, irmãos? É por isso que ele fala assim, evangelista, nós damos 10 voltas. Ele esquece de pedir. 10 voltas ele esquece de pedir. Ele chega aqui, evangelista, volta lá e você dá coisa. Eu vou com o maior amor e carinho, vou lá e trago para ele. Evangelista, toda tal coisa. Eu vou lá e trago de novo. Às vezes ele está aqui cheio de besouro, eu vou lá tirar o besouro do pescoço dele, da blusa dele. Por quê? Eu honro ele como pastor. Glória a Deus. Sabe por que diz a Bíblia? Ele quem vela pela minha alma. Ele está lá orando, jejuando pela minha alma. O diabo está pelejando contra a minha vida. E ele só dá uma oração a esse Senhor. Cuida do bichinho, cuida dele. Sela por ele. Deus vai vir um anjo e livra. Irmãos, esse dia eu fui lá em casa e falei assim, pastor, a gente ora mais pelos outros do que pela gente. Chega assim, ó, precisa de orar por fulano, aí rola a nossa oração, o Senhor abençoa fulano. Esquece o nome dele, fala assim, Senhor, aquele homem, tu sabe quem é aquele homem, Senhor? Verdade, sabe? aleluia. Mas a gente ora tanto que esquece de orar pela gente. Aleluia, Deus. Mas tudo isso é para que a igreja do Senhor seja edificada na palavra. Que nenhum dos irmãos se desvie, que nenhum dos irmãos caia no álcool, colocar na prostituição. Tudo isso é por amor a você, por amor à obra do Senhor. Aleluia, Deus. Isso é ser pastor, irmão. Glória a Deus. Ser pastor trabalha tanto, como ele disse. Tem horas que a gente precisa de alguém. Toda que a gente precisa de uma palavra de ajuda, Verdade, de consolo. Deus. Não lembra de Jesus? O pastor de nossa alma foi orar no jardim de Getsemane. Ele falou assim, olha, vocês vão orar comigo, me ajudem em oração. Eu preciso de vocês. Me ajuda. Ele chega a suar sangue. Aleluia, Deus. Ora, Senhor Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se o Senhor não afastar, faça a sua vontade, não faça a minha, não faça a sua. Verdade, Glória Deus. a Deus. Ser pastor, queridos, ele precisa de palavra, precisa de ajuda. Aleluia! Você não sabe o peso que ele carrega no ombro dele. Aleluia. Não sabe o peso. Julgamento, críticas, palavra de maldição, você vai quebrar, vai desviar de novo, não vai dar na obra, não vai durar uma semana. Já imaginou um peso psicológico em cima de um pastor? Tem uma vez que Paulo estava orando com a pressão psicológica muito grande, ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim, tira de mim essas espinhas, isso aqui está machucando, está prejudicando, Senhor. Fala assim, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na... Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Paulo, 1ª, 2 Timóteo, Tito, Jesus deu, Paulo falando para Timóteo, combate o bom combate, Timóteo. Timóteo, aquele que batalha nessa terra aqui, Timóteo, não pode se embaraçar com a coisa do mundo, Timóteo. Aleluia. Timóteo, apresenta-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, cuida da sua doutrina, cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida da tua família, porque aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente, negou a fé, Timóteo. Aleluia. É isso. Meu pastor. Não é fácil. Glória a Deus, aleluia, verdade, Deus. Mas Paulo diz 1 Timóteo capítulo 3, primeiro, quem deseja o episcopado, bendita a obra almeja. Aleluia, verdade, Deus. Não é fácil ser pastor. Eu agradeço a Deus pela sua vida, meu pastor.
agradeço muito a Deus pela sua vida. Tu conhece a minha sinceridade. Tu conhece a minha sinceridade. Esses dias eu falei para minha esposa, meu filho, vamos orar. Era 4 horas da madrugada. Nós começamos a orar e interceder pela obra do Senhor e pela sua vida e pela vida da pastora. Porque há dias atrás, eu vi esse carro preto do lado esquerdo dele amassado como se fosse uma porrada. Eu despertei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu fui orar de madrugada e falei, Jesus, não permita que isso aconteça. Porque se o diabo não destruir aqui, que não vai destruir, que iria destruir nas agendas dele. E nós oramos e intercedendo pela vida. Porque a obra de Deus, a obra do Senhor tem algo tremendo, um mistério tremendo que ele está renascendo com salvação. Glória a Deus, verdade. Aqueles que dizem que vão fechar, que não vai durar 1 ano, ou 3 ou 4 meses, vão ter que dobrar a língua. Porque quem instituiu essa obra aqui foi o Senhor. E quem concorda com isso, dê um glória em nome de Jesus. Glória a Eu quero que você fique de pé, por gentileza, quando eu quero comer o bolo, não tem formiga rodeando ali. Glória a Deus, aleluia. Olha cá, meu pastor, nós vamos orar. A igreja vai orar pelo Senhor, pela nossa pastora. Vamos orar pelo nosso pastor, porque ele precisa e necessita de oração. Glória a Deus. Levante, estenda as mãos para cá, estenda as mãos. Vamos orar pelo aquele que tem um projeto lindo sobre essa terra. Pai querido, Pai maravilhoso, nós queremos apresentar o teu filho, pastora Ruth, pastor Sérgio. Deus, o Senhor tem cuidado e tem zelado pelos teus filhos, porque o projeto na vida deles é enorme, é grande. Deus querido, a nossa oração, a oração do Ministério Renascendo com Salvação nessa noite, é para que o Senhor zele, que o Senhor proteja. Senhor, em cada agenda, que o Senhor venha cuidar do teu filho. Deus, nessas estradas, Senhor da glória, que o Senhor venha proteger e livrar o teu filho de todo mal. Ele é a nossa pastora. Papai querido, pois eu sei que o inimigo se levanta, mas se levanta para cair, porque o teu nome será glorificado por meio da vida do teu servo. Que o seu casamento venha a ser abençoado, que o seu trabalho venha a ser próspero. Olha a Sofia também nas tuas mãos. Deus, que o Senhor venha cuidar dessa criança, e que toda palavra de maldição seja quebrada em nome de Jesus Cristo Nazareno. Dá sabedoria para o teu servo e para a tua serva, que venham crescer em sabedoria, unção e autoridade. Deus, quando teu filho abrir a boca para orar em favor de nossa vida, ouve a oração, Senhor da glória, do teu servo. Deus soberano, eu creio que a janela do céu será aberta sobre a vida do teu servo, e ele terá, Senhor, para compartilhar com o teu povo, pois essa é a tua promessa na vida daquele que é fiel. Papai, que toda palavra de maldição lançada sobre o Ministério Renascendo, sobre a vida do pastor, sobre a vida da pastora, seja em nome de Jesus aniquilado, e que essas palavras de maldição venham se tornar palavra de bênção, e aquele que viver verá o teu nome sendo glorificado por meio da vida do teu servo. Deus amado, essa é a oração do teu povo que se congrega aqui nesse lugar. Pai querido, muito obrigado em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Que Deus abençoe poderosamente o nosso pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.